Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós tivemos, conforme esperado, né, as probabilidades dizem que setembro é um mês vermelho, né, um mês negativo, e o Brasil honrou, o Ibov honrou essa tradição e fechamos o mês aí negativo, né. Então, depois do mês de agosto bem positivo, rompimento de topo histórico, deu uma devolvida. E o pior é que depois do dia de ontem, apesar de ele ter reagido no final da semana passada, né, depois do dia de ontem está com cara de que ainda pode cair mais, tá? Nós vamos ver isso daí nos gráficos. O dólar se segurou ali no fundo, fez até uma reação, ontem deu uma comprinha ali para os mais arrojados, né, e andou bem, o pessoal da comunidade pegou essa compra. E o mercado internacional, essa semana nós vamos ter payroll na sexta-feira, e semana de payroll ele fica muito amarrado, né? Então nós já estamos desde o final da semana passada com candles bem pequenos ali, continua ali no topo histórico, né? Não virou para baixo nada, mas super apertado e não acontece muita coisa, né? Então talvez fique nessa enrolação aí até sexta-feira para dar mais uma movimentada, que pode ser uma correção, né, um pullback no topo rompido, ou pode ser a continuidade e mais um rompimento para cima, né. A Europa continua na mesma direção, mas ontem foi um dia negativo, então ontem foi um dia negativo aí nos mercados como um todo, tá? Mas nada demais, tudo dentro do esperado. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente dentro do método X, tem o link na descrição do vídeo. Então, turma, indo aqui para o mapa de calor do mundo, nós estamos com a China em feriado, né? E então, isso daqui que nós estamos vendo aqui são ADRs. Meio vermelho ao lado da Ásia e o lado do Brasil, né? A Europa também um pouco, mas muito mais no Reino Unido, né? E, como eu disse, não teve grandes movimentações. Já o SP 500 mais verde do que vermelho, né? Você vê aqui, por exemplo, a Apple teve um dia bom ali, ela estava dando uma engasgada, mas foi um dia positivo. E está naquele negócio subir devagar ou ficar meio de lado, né? Indo para o VIX, continua na mesma região, nada para se assustar. Os juros continuam caindo aqui, então hoje estamos, juros de 10 anos do mercado americano, hoje estamos num dia aqui negativo, né? Tende a continuar caindo. Ontem teve, inclusive, discurso do Powell à tarde, né? Mas não aconteceu nada de muito especial, né? Acabou de sair a inflação na zona do euro, e veio dentro do esperado, a inflação está bem controlada, tá? Inclusive o do mês veio até negativo, menos 0,1, então os juros estão caindo aqui porque está mostrando realmente que vamos ter mais cortes de juros, né? Indo aqui para o SP 500, como eu disse, apesar da gente ter aqui um pouquinho de volatilidade, né, que foi por conta até do discurso do Powell, né, ele fechou aqui na máxima e hoje continua aqui no mesmo lugar, né? Então, o que eu digo que ele fica aqui mastigando, olha só como é que a gente está aqui os 60 minutos, já desde a semana passada, né? Olha, ele fica enrolando aqui, dá para você operar um pouco as extremidades, né, no day trade, mas não é gostoso de operar, não é legal, não dá para arrancar muito dinheiro do mercado. Tem que ter paciência e esperar provavelmente até o final da semana, quando vai ter o payroll. E aí, quando tiver o payroll, o mais provável é esse negócio aqui, depois de ter consolidado, você tem que pegar energia para fazer um rompimento. E se vier alguma má notícia, aí ele pode fazer uma correção aqui e vir fazer um pullback no topo rompido, né? Então temos que esperar. A Nasdaq, ela continua um pouquinho mais fraca do que o SP 500, né? Ainda não chegou a romper o topo histórico, mas continua aqui na mesma região, né? O fato dela continuar trabalhando aqui acima desse rompimento aqui dos 19.900 é importante, né? Significa que ela quer continuar subindo. O Dow Jones, não tem muito o que falar, está aqui na linha de retorno do canal, está um pouco de volatilidade, mas continua para cima, né? O Russell 2000 continua consolidado aqui, quanto mais tempo ele fica consolidado nessa região, mais ele tem energia para romper o topo. Indo para a Europa,
Nós tivemos ontem o DAX alemão aqui num dia vermelho, mas você vê que abriu com gap de alta, depois caiu um pouco, está na mesma região, né? Topo histórico. O Reino Unido continua consolidado, nenhuma novidade. A França marcou aqui um topo, né? E agora nós temos aqui esse zigue-zague e temos este topo. Então, qual que é o problema aqui? A França precisa ficar acima aqui desse 7.350. Por quê? Para manter esse zigue-zague altista aqui e continuar essa reversão de tendência aqui para cima. Eu digo isso porque numa tendência, então você tem aqui uma tendência de baixa, né? Aí isso daqui pode ser uma correção A, B, C para mais queda, tá? Então esse aqui é o perigo, o divisor de águas está aqui neste fundo, tá bom? O Japão, o índice Nikkei, ontem teve um dia de baixa, né? Depois de ter feito toda aquela alta e agora continua aqui no mesmo lugar. A China, apesar de estar um feriado lá na China, nós temos aqui cotação, então chegou aqui na linha de retorno do canal, hoje está fazendo aqui uma correção, mas normal, né? Vamos só esperar que ela não faça uma correção como essa daqui, essa que é a dúvida agora, né? Os mercados emergentes também deu uma paradinha para pensar, depois tinha subido demais, né? Muitos gaps, o nosso EWZ continua aqui na mesma região, nenhuma novidade. E indo aqui para as commodities, nós temos o petróleo que continua caindo, né? Então, olha só, neste momento aqui fazendo, ele acionou essa bandeira de baixa, né? E aí veio aqui, fez uma reaçãozinha, e nesse momento está fazendo pivô de baixa. Então, essa configuração está com toda a cara que vai perder aqui esse fundo dos 70 dólares no crude e no Brent aqui é 69, né? O minério de ferro, depois daquela alta toda, ele está meio parado, né? Por conta do feriado na China. O cobre também subiu bastante e está dando uma descansada. O ouro está fazendo uma correção, até deixei aqui um Fibonaccizinho, porque ele já marcou aqui, era na primeira retração de Fibonacci, está fazendo uma reação. Vamos ver até onde ele corrige, né? Mas ele pode fazer um negócio muito parecido com isso daqui e aí continuar subindo, né? Por isso que eu coloquei esse Fibonacci. A mesma coisa a prata também, olha só, chegou aqui no topo, né? Tá fazendo uma correção, veio na última retração de Fibonacci, está reagindo, então podemos ver aqui configurações de compra nessa prata, né? Olhando aqui os 60 minutos dela, ela começa a reagir, ela está faltando ainda fazer aqui um pivô, né? Ainda não fez. Voltando aqui para o gráfico diário, nós temos agora as moedas, o DXY, que apesar dos juros caindo, olha só, o DXY subindo aqui um pouquinho, né? Então continua se segurando, ainda não despirocou. E aí quando você tem o dólar subindo, o Bitcoin sofre, né? Então ontem o Bitcoin teve um dia de baixa aqui, enquanto ele não perder esse fundo aqui dos 62 mil dólares, ok, ele continua para cima, né? Se ele perder esse fundo de 62 mil dólares, aí ele pode fazer um movimento parecido com esse, né? Então esse é o divisor de águas, você está comprado no trade, né, e não no position, o stop tem que ficar aqui, não pode deixar isso aqui voltar porque ele cai bastante, né? E o Ethereum, que eu estou gostando da carinha desse Ethereum aqui, né? Fez esse fundo duplo aqui e aí começou a fazer um zigue-zague ascendente. Se ele conseguir fazer esse pivô de alta aqui, ele dá uma bela liberada nessa região e pode ser a retomada da alta do Ethereum, né? Nas magníficas não teve nada, vamos para o Brasil. Então, olha, turma, o mercado está sofrendo porque esses juros aqui, olha, não está dando um sossego, né? Então, ontem nós tivemos mais meio ponto de alta nos DIs, fazendo pivô de alta aqui, tá bem complicado mesmo, né? O mercado está precificando esse déficit fiscal, esse desajuste fiscal do governo, né? E olhando aqui o Ibov no mensal, então veja que nós temos aqui uma clara tendência de alta, né? O mês passado fez uma bela de uma barra aqui, depois lá do dia do Japão, né? E fez um pivô de alta aqui com um rompimento do topo histórico, né? Aí isso daqui pode ser encarado como um pullback aqui, mas ele precisa se segurar aqui nessa região de 130 e voltar a subir, né? Então esse foi o setembro para baixo, né? E aí quando a gente olha aqui o índice pelo gráfico diário, isso daqui está com muita cara de bandeira de baixa, né? Então ontem fez um dia aqui, ó, isso daqui é um 1, 2, 3, aqui pode ser um pullback aqui nesse fundo perdido.
Se perder esse fundo aqui, com certeza tem um teste do fundo, mas ele pode até cair mais, né? Então, a cabeça de vendas aqui permanece ainda no índice, né? Quando a gente olha aqui os 60 minutos, veja que a estrutura ainda está para baixo, né? Então, o que está reinando aqui é a venda, né? E ontem deu uma venda aqui, logo no começo do dia, e essa venda deu bom, né? Então, vou colocar aqui no 15 minutos, que é mais uma venda padrão do que a gente faz todo dia lá na comunidade, né? Então, do mesmo jeito que a gente vendeu aqui, ontem nós vendemos aqui, né? Esse 1, 2, 3, então a venda foi aqui nesse 133,750 mais ou menos, né? E aí foi quem segurou até o final do dia, ele veio aqui, andou mais de 1.000 pontos, né? Mais um trade aí de 1.000 pontos no índice. Então, o que eu tenho a dizer é a continuidade desse negócio aqui, né? Se perder este fundo aqui, tem mais venda e pode vir aqui novamente testar esse fundo, tá bom? O dólar se segurou aqui, como eu disse, fez uma reação, então essa daqui é uma região de briga, né? Ele costuma ficar brigando, olha aqui como da última vez que ele veio aqui, ó, ele tentou reagir, depois tentou reagir, aí fez um movimento, aí voltou e depois que subiu. Então, é normal isso daqui acontecer. Quando a gente olha aqui os 60 minutos, a compra que eu falei, aí eu tenho que colocar aqui no 15 para vocês verem aqui a compra, né? Então tá aqui. Na abertura, né, tá marcado toda essa região aqui. Então ele veio aqui embaixo, deixou um fundo e deu uma compra aqui no 5.440. E aí andou aqui, foi um belo de um trade, né? E depois ficou o resto do dia lateralizado. Então agora para mim, a marcação aqui pelos 60 minutos está aqui nesse topo, né? 5.500, né? Se ele romper esse 5.500, ele provavelmente deu uma pernada de alta, tá? Não se arrisque, e se você não tiver cacife para encarar o stop no dólar, não faz o trade, porque se ele der errado, você tem que estar dentro do seu gerenciamento de risco, né? E aqui o stop, quando ele está nesses momentos, o stop fica meio caro, né? Mas eu acho que se romper os 5.500, esse dólar vai para cima. Olhando as small caps, assim como o índice, estamos aqui numa bandeira de baixa, né? Se perder esse fundo aqui, tem uma bela de uma venda. Ontem foi um dia de venda, abriu com gap de alta, depois só desceu, né? O Itaú ontem eu confesso que ele foi cachorro comigo, né? Porque eu entendi que isso aqui foi um falso rompimento e ele subiu. E aí quando você olha aqui pelos 60 minutos, nós tínhamos aqui uma consolidação. Ou seja, ele fez essa perna de alta, tinha essa consolidação, ele fez essa bela dessa barra aqui forte, logo na abertura, né? E aí, quando rompeu aqui, eu comprei. E o meu stop estava aqui embaixo. E ele, pum, depois que eu comprei, ele veio direto aqui para baixo, pegou o meu stop. Coisas que acontecem, né? E aí o mercado inteiro ontem virou para baixo, né? Depois, à tarde, né? Porque a gente tinha até algumas reações, mas o Itaú principalmente está numa tendência de alta, eu não esperava que ele fizesse isso, mas acontece, né? Então agora o Itaú continua aqui dentro dessa consolidação, tá? Isso daqui pode ser um topinho mais baixo, para ele cair mais, mas por enquanto aqui dentro dessa região aqui, a gente considera uma consolidação, tá? O Bradesco, que estava reagindo aqui também, deixou um topo mais baixo, né? Isso daqui é um 1, 2, 3 de venda. Então, eu acho que tem venda no Bradesco hoje pelos 60 minutos aqui. Só me encontrar um stopzinho, né? Ontem nós vendemos aqui o Bradesco, né? Esse deu bom, né? E depois que ele fez, aonde foi aqui, a abertura foi aqui, né? Então, olha só, a venda foi aqui logo na abertura, né? E hoje ele pode dar uma venda também logo na abertura, com stop aqui, né? A Sambi, que nós falamos aqui que está virada para baixo, é venda, né? Então, todo dia é venda. Ontem deu uma venda bonita aqui na Sambi e isso daqui pode andar bastante, tá? Isso daqui pode vir aqui embaixo. Estamos num swing nessa Sambi. O Banco do Brasil também, olha, continua caindo, é só venda, né? Então, hoje, se tiver oportunidade, é mais venda. A Vale, lembra que eu falei que estava numa região aqui muito importante, né? Porque nós temos aqui essa linha de tendência, aonde ela veio visitar aqui, e tem toda essa região aqui que é muito importante dos R$65, né? E aí eu quero ensinar para vocês uma técnica aqui que funciona bem, tá? E ontem a Vale deu essa configuração.
Então você não precisa esperar 1 hora, você pode esperar os primeiros 30 minutos, quando acontece assim, né, tá nessa região, tem um contexto bom de venda aqui, porque tinha andado bastante, né, essa Vale aqui subiu quanto? Subiu 15% muito rápido, né, e chegou numa região de resistência. Aí abriu com esse gap de alta, e essa configuração aqui, olha, quando abre com esse gap de alta assim, nessa região de resistência, você pode vender depois o primeiro candle da meia hora, tá? E aí coloca o stop aqui em cima. E foi o que nós falamos lá, pessoal, não sei se o pessoal da comunidade quem fez o trade ou não, tá? Mas esse é um trade que eu costumo fazer sempre, tá? Então andou aqui quase 2% esse trade, foi muito bonito. Olhando aqui os 60 minutos da Vale, parece que ela fez topo, né? Então vamos até olhar aqui como é que está o IFR desses 60 minutos, já caiu bastante. Você vê que ontem tinha essa divergência de IFR aqui nos 60 minutos, né? Estava com uma divergência grande, né? Então mais uma configuração de venda. Mas no gráfico diário ela está muito sobrevendida, tá vendo? Olha, por isso que eu acho que essa Vale aqui ainda pode corrigir mais. Então assim, cuidado, tá? Porque a Vale estava muito forte e tal, mas a configuração aqui é de venda, tá bom? A Petrobras também continua com configuração de venda, pivô de baixa aqui, né? Tá perdendo e tem espaço para andar mais aqui. Então, se der uma oportunidade de venda, pode vender Petrobras, tá bom? Então, turma, como vocês viram, o mercado no Brasil está virado para baixo, né? O dólar com potencial de dar uma compra, né? E os juros continuam para cima, né? O mercado internacional meio de lado, não tem muito o que fazer, mas é isso daí. Então, respeite sua configuração, seu trade system, e que pode dar bons trades, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.